Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Herbert, eu sou um dos sócios proprietários da Geomani, corretora de seguros, uma corretora de seguros que tem mais de 38 anos de mercado. E hoje a gente está muito feliz por receber diretamente lá do Rio de Janeiro a Bianca, o Rubens, né? Eu e o Rafael estamos aqui representando a Geomani. O Rafael é o nosso especialista no setor imobiliário, seguro garantia, fiança e título, incêndio também, né? Claro. Então, vamos começar com um bate-papo hoje. Como é que foi a viagem? Chegaram ontem, essa semana? Rapaz, coisa boa. Primeiramente, agradecer o convite. É muito bacana a gente poder estar nesse momento, né, cara? Pra gente, às vezes, desmistificar algumas coisas, né, que falam em relação às garantias e, em especial, o título de capitalização. Mas, amiga, é sempre um prazer estar aqui em Florianópolis, essa terra maravilhosa, que você chega, não dá vontade de sair. A gente adora o Rio também. Quando a gente vai para lá, a gente fica feliz. Chegamos aqui na terça-feira para fazer uma agenda bacana aí com nossos parceiros. E sextou hoje bacana, hein? Sextou hoje promete, hein? Promete. É um time de peso aí, né? É isso aí. Eu também quero agradecer, Herbert e Rafael, pelo convite, tá? É um prazer para a gente participar desse bate-papo, falar um pouquinho do nosso produto e espero que seja bem agradável e que tire bastante dúvida aí do pessoal. Com certeza. Com a experiência que o Rafael e vocês têm no setor imobiliário, com certeza a gente vai avançar e vão tirar bastante dúvidas, né? Rafa, preparado, hein? Ó, o que vem por aí. Rafa, como é que tá o mercado? Como é que você tá? Conta aí para nós. Então, bom dia. Primeiramente, obrigado aí pela participação da Brasilcap, né? Agradecer essa parceria que tem sido muito saudável por todas as partes. O mercado está concorrido, né? Então, por isso que a gente tem que ter parceiros fortes que estejam conosco aí desde o princípio, para também trazer conhecimento para o grande público, diríamos assim, o público final, né? Então, estamos aí com o auxílio de vocês, né? Buscando alternativas para esses novos players que estão surgindo, né? E queria ouvir um pouco mais, assim, da história da Brasilcap, quais são os diferenciais, para a gente poder ir aos pouquinhos e conversando, né? Vambora. Não, e assim, é bacana que 2025 para a gente está sendo um ano especial, né? Agora, em julho, a Brasilcap faz 30 anos de mercado, né? Hoje nós somos uma empresa que pertence, né, ao conglomerado Banco do Brasil. Né? Temos aí a holding, que faz a administração de todo esse conglomerado da parte de seguros, né? Que é a BB Seguros. E ali embaixo nós temos a Brasilcap, Brasilprev, Brasilseg e a BB Dental. Né? Então, com isso, é composto todo esse conglomerado de seguridade do Banco do Brasil. Né? Somos uma empresa com uma governança independente, né? Claro. A gente deve, né, as devidas satisfações à nossa holding, mas temos uma governança apartada, né? Temos um presidente, o Antônio Carlos, o ACC. Estamos aqui também com a presença ali do nosso superintendente, o Isaac. Lá no Rio tem um time bacana que está lá, ansioso para ver esse podcast. É o Rafael Jordão, o nosso time comercial também lá. Posso falar o nome da turma lá? Claro, com certeza. Além da Manda um Bianca, abraço. a gente tem lá Cristiane, Fabrício, Gabi, Rodrigo e a Bruninha. Então, assim, todo mundo lá dedicado a dar esse apoio comercial a todos os nossos parceiros. Bacana. Fiquei feliz também de saber que o Isaac é da nossa terra aqui, é de Santa Catarina. Mais um Catarina. E a Geomani, né, o seu Nilson, meu pai, que é o fundador, ele nasceu lá no interior de Erval do Oeste. E ele é de Água Doce. 20 quilômetros, né, da cidade. Então, bacana. Não sabia, fiquei sabendo agora há pouco. E as coisas boas convergem para o mesmo caminho, com certeza. Verdade. E falando um pouco do mercado, assim, eu que estou mais na ponta no dia a dia, e eu acompanho, assim, que as imobiliárias, como a gente estava falando antes de começar aqui, elas não têm essa questão de cultura de conhecimento do produto, né? E a Geomani, ela casa muito com essa consultoria. Então, eu, a Emily, o Alex, a Ana, que está ali do setor, a gente preza muito para trazer esse conhecimento e de uma forma que consiga avançar rapidamente, né? E a gente vê que novos players estão surgindo no mercado e até é importante a gente frisar isso e frisar e potencializar o que uma Brasilcap tem, né, de potencial que a gente consegue diferir até para chegar no grande público, para poder ter mais embasamento na fala. E nada melhor do que vocês estarem aqui para poder falar os diferenciais, né? Que é o mais importante na hora do seguro, de fato, né, Rubens? Não, legal. Assim, acho que você falou em um ponto muito importante, né, Rafa? Hoje a gente tem que ter uma visão um pouco diferente do que é ofertar o seguro. Né? O seguro eu falo de maneira ampla, né? Nós, inclusive, capitalização. Essa é a ideia da consultoria. Né? A gente tem que tornar mais acessíveis as informações para o nosso público.
né? Seja ele o cliente final, seja ele o locador, seja ele a imobiliária, né? Acho que isso daí é um papel importante que nós temos, né? Não só os corretores de seguros, mas nós, companhias também, para fazermos chegar de maneira clara, objetiva, né? Junto ao público, seja ele o imobiliário, seja qualquer segmento do seguro. Isso é muito importante. Trazendo aqui para o nosso segmento, né? Às vezes a gente tem a capitalização, tem horas que ela foi meio que o patinho feio, né? Aquele negócio. Não, é um produto que eu tenho vinculado lá ao banco e aquilo ali é meio que uma reciprocidade, digamos assim. E, na verdade, não é, né? Hoje, a gente pode dizer que a capitalização ela se ressignificou, né? Nós temos a modalidade tradicional, que é essa que habitualmente ela é mais comercializada, né, no canal Bancassurance, né, no banco, mas assim é um baita instrumento de educação financeira, né? Tem outros movimentos? Tem outros produtos? Tem. Mas a grande ideia da capitalização é essa. Quando a gente fala da modalidade tradicional, é dessa questão de você ter um instrumento de educação financeira. Claro, tem outras modalidades, hoje muito em voga, que é a filantropia, né? Isso tem um cunho social muito importante, muito bacana. A questão do popular, né, que é essa ideia da gente ter aquela sensação do sorteio, de ter aquele ganho imediato, que isso também faz parte da capitalização. E hoje um dos principais focos é o instrumento de garantia, onde está aí atrelado o nosso CAP fiador. E, claro, o principal público acaba sendo, né, desde quando começou a operação da capitalização para garantia, é o mercado imobiliário como garantia locatícia. Né? Assim, a gente já está com um produto há mais ou menos 15 anos, né? Então, claro, cada momento você precisa estar atualizando, você precisa estar trazendo novidade, né? Trazendo evoluções para que a gente possa acompanhar esse mercado. Mas a grande ideia da capitalização nesse quesito de garantia locatícia foi justamente você ter uma possibilidade de ter uma garantia onde o principal objetivo é a negociação, né? Você pode negociar os valores no início, né? Definimos lá qual é o imóvel, qual é o valor do aluguel, né? Ter isso como um acordo. Sabemos que pela prática de mercado, né? Até por umas questões que a gente sempre fala, né? Pô, mas e quando der problema, né? Sim. A gente sabe que hoje a gente já tem valores meio que pré-estabelecidos, né? Até por uma questão visando mais lá na frente, uma ação judicial, né? Então, para trazer segurança da operação. Mas a ideia é que você tenha essa negociação, né? Dependendo da análise daquele teu cliente, a gente pode definir o quanto a gente quer estabelecer de garantia. Às vezes você tem aquele que tem uma boa ficha, às vezes você tem aquele que, poxa, não comprova, às vezes nem 100% do que ele consegue ganhar, mas ele quer morar bem. Então a capitalização, eu falo que ela consegue atender a todos os movimentos. Bacana. Então ela vai sendo desenhada conforme cada imobiliária, conforme cada inquilino decide, claro, né? Ela é justamente para isso, para você poder adequar a garantia a cada público. Sim. Né? E aí a gente, no passado a gente escutava assim, né? Mas só pode fazer quem tem dinheiro. Não. Né? Claro, a gente precisa ofertar. O que a gente tem de garantia, né? A gente precisa ser um viabilizador para a imobiliária do quê? Eu preciso alugar, mas eu preciso alugar rápido, mas eu tenho que ter segurança nessa operação. Verdade. Né? Eu falo que a gente tem uma relação muito sensível, né? Nós, companhia, porque eu preciso ter um produto que seja atrativo para o nosso parceiro, o corretor de seguros, comercializar. Ele tem que ser bom para a imobiliária precisa entender ali o significado e que aquilo ali traz segurança para ela. Eu tenho que ter o locador que precisa também dar essa anuência. Sim. E quem vai sustentar toda essa cadeia? O locatário. Né? Então a gente precisa ter um processo muito grande de transparência, de aceitação e de segurança para que a gente tenha um produto saudável, né? E de credibilidade no mercado. Isso, imagina nesse nosso Brasilzão todo aí atender todas as demandas e com velocidade, porque que a gente não pode segurar uma negociação imobiliária. O que a gente mais quer, na verdade, é acelerar isso, né? Agilidade. É fazer com que aconteça mais rápido a negociação, levar essa velocidade na ponta da imobiliária. E aí, só pegando um gancho no que o Rubens falou, a questão desse pensamento que só vai fazer a capitalização quem tem dinheiro. Hoje, a capitalização, né, o CAP fiador, ele tem várias vantagens para o cliente em relação a pagamento. Ele pode fazer um pagamento no boleto parcelado, cliente do banco. Ele pode fazer um parcelamento no cartão. Então, assim, tem toda uma...
são várias possibilidades que facilitam a vida do cliente que vai pagar essa caução, né? Verdade. E eu tô até, nos últimos anos, eu vejo que o capitalização, a gente trabalha com seguro-incêndio, fiança e o título, né? E na produção, a gente vê que o título está crescendo mais do que o seguro-fiança. Justamente por ter esse rendimento, que não é esse o foco, mas ele vai ter, ele consegue resgatar 100% do valor no final, que isso é muito importante. No seguro-fiança ele não vai ter essa possibilidade. Cesta de serviços, que é um negócio que eu falo muito para as imobiliárias, que eles desafogam a parte de manutenção da imobiliária, eles conseguem usando assistência. E o corpo jurídico, né? Isso é muito importante, as custas, a questão do amparo judicial, e isso a Brasilcap, ela trata porque tem um corpo jurídico especializado nisso. Então, essa grande também diferença da Brasilcap, né, Rubens? Sim, não, e você falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente faz o título, né, acho que a principal ideia aqui, a gente não está falando de investimento, a gente está falando de aquisição de garantia. Né? Hoje a gente tem visto aí, né, no mercado uma questão de, não, você agora vai investir, acho que a gente precisa entender um pouquinho, né? O que a gente está falando dessa operação? Eu tenho um contrato principal, que é o contrato de locação, e tenho um contrato acessório, que é o da garantia. Sim. Né? Acho que o papel principal, seja nosso, seja do seguro-fiança, do fiador ou da caução em dinheiro, é o quê? Ser uma obrigação acessória lá, que é para a gente garantir um contrato. Né? Acho que isso daí é o principal objetivo das garantias. Primeiro foco, garantir um contrato. Né? Claro, a capitalização ela não é um investimento, mas o nosso compromisso o cliente cumpriu com todas as suas obrigações, não deixou dívida, deixou o imóvel devidamente, né, nas condições com que ele recebeu, o dinheiro é devolvido. Tem uma correção via TR, né, bacana, mas a gente garante, né, que o valor é devolvido ao final, desde que ele cumpra com suas obrigações. Sim. Né? E se não cumpriu as obrigações, a gente tem outras nuances, né, que dentro de um processo administrativo a gente consegue resolver qualquer problema, qualquer lide que possa existir entre as partes. Né? Então, como eu falei, ele é um produto negociável no início e também negociável no final. Porque o nosso grande objetivo é o quê? É que a gente possa atender os anseios da imobiliária, do locador e do locatário. Esse que é o nosso grande objetivo. A ideia não é só a gente, deixou de pagar, a gente vai executar, a gente vai entrar com ação judicial. Isso é importante, isso gera credibilidade e gera segurança. Né? Mas a gente precisa também pensar assim, como que a gente pode resolver de maneira mais simples? Né? E lembrando que ali a gente tem uma garantia que foi transformada em um título, mas é dinheiro. Então, com dinheiro na mão, você consegue ter maior celeridade na resolução de qualquer problema. Né? Uma coisa que o Rafa sinalizou ali para a gente, né? Assessoria jurídica, cesta de serviços. Né? A cesta de serviços é toda aquela questão emergencial que nós temos, e dali a gente fornece essa cesta ao locatário, no imóvel que ele está alugando, ao locador, no imóvel que ele reside, e à imobiliária, no imóvel lá que ela tem a sua atividade estabelecida. Né? Quando a gente fala de assessoria jurídica, a Brasilcap ela sempre primou por dar assim, um serviço de qualidade. Então, eu não te dou uma consultoria jurídica, eu lhe dou uma assessoria jurídica de verdade. Então, não ocorreu um problema, nós vamos ali fazer uma tentativa de acordo através dos nossos advogados. Não foi frutífera. Aí sim, vamos partir para o judicial. Para o judiciário. E dali, assim, todas as custas é por conta da Brasilcap, honorários advocatícios, isso tudo também por conta da Brasilcap, ou seja, são movimentos que nós fazemos para falar assim, proprietário, é uma garantia estabelecida, segura, e a gente vai te dar um apoio até o momento final. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que talvez outra pessoa vai responder. Onde é que entra a Jomani nisso tudo? Onde é que a Jomani entra nessa hora do sinistro? Então, eu acho que aqui o Rafa que tem que responder, né? Vamos lá, o consultor aí. Vamos lá, Rafa. Tá contigo. Onde é que entra a Jomani? Onde é que entra a Jomani no apoio quando tem... Então... Não tem um sinistro, né? Que a gente chama de sinistro. Claro, quando acontece o fato, enfim, né? O resgate. A Jomani... imobiliária, no caso. Sim, né? a Jomani faz um papel muito importante também nessa intermediação entre seguradora, locatário, locador, né? E administradora do imóvel. Na questão chega lá a situação, a demanda para a gente absorve essa demanda, passa para os nossos especialistas, que é a Emily, que faz toda essa operação. Inclusive, eu sempre falo que a Emily é o meu braço direito, o esquerdo. A gente pulmão, rim, né? Infelizmente não pode estar hoje, mas ela
Manda um beijo para vocês. Uma querida. E eu vejo muito a Geomani, porque a Geomani já, do DNA da Geomani, esses 38 anos, é de cuidar do cliente, de cuidar, né, dos colaboradores. Então, a gente absorve essa demanda como forma consultiva. A gente faz, para vocês terem uma noção, quando a gente fecha uma parceria com as imobiliárias, a gente faz treinamento por módulo. Então, a gente faz uma parte comercial, como é que funciona o produto, o sistema, como é que funciona a questão de precificação, como é que funciona o score, por que aquele valor do seguro ficou mais alto ou mais baixo. E também faz a capacitação na parte de sinistro, de resgate, reaplicação. Então, a Geomani entra cuidando do cliente dessa forma, né? Claro que quando, por exemplo, a gente até, em alguns momentos, chama as seguradoras para poder dar esse apoio, né? E isso que eu falo nas abordagens. E a gente está ganhando muito mercado nessa questão de credibilidade. Claro que tem uma marca gigantesca aqui em Santa Catarina, que é a própria corretora, né? Mas também tem uma Brasil Cap com vocês, tem outras congêneres que participam. Então, a gente traz todo o cuidado do cliente, né? Então, a gente cuida muito de toda a operação. A gente até fala, tá fazendo um jabá pra gente, né? A gente fala que contratou alguém para imobiliária, consultor, não precisa nem ter trabalhado no ramo imobiliário, a gente faz toda a capacitação dessa pessoa. Então, ele vai saber o que é por que precisa de um avalista, Isso. quem que é o fiador, como é que funciona. Ela vai ficar apta, Ela vai ficar apta, a gente capacita essa pessoa, daí entra muito no que vocês falam, trazer conhecimento para os parceiros, trazer valor para aquela operação, porque a gente é parceiro, né? Então, o nosso objetivo, quando a gente fecha uma parceria com a imobiliária, é alavancar os negócios deles, fazer o processo ser mais fluido do início ao fim, porque assim, vender, eu digo que é fácil. Sim. E a gente se apega muito no pós-venda. É cuidar do cliente no pós, é no resgate, é numa reaplicação, é numa assessoria jurídica, como facilitar. E eu acho que esse é o pulo do gato, não querendo dar o spoiler para os concorrentes, né? E eu acho que é um pouco disso. Eu não sei se vocês concordam, se realmente, né, Herbert, do que o diretor tem aí a vida inteira na corretagem, pode falar melhor que eu. O que acontece, vou falar olhando aqui para a câmera. Normalmente, vamos fazer uma negociação, vai lá e faz a venda. E depois disso, como é que funciona, né? Então, lá na Geomani, a gente tem 38 anos, a gente não pensa só na venda em si, só no trabalho de fazer a parceria e depois deixar de lado. Então, lá a gente tem um time especializado, que estão sempre se aperfeiçoando. Nas quartas-feiras, a gente tem um debate lá entre departamento de sinistro, que é onde tenta resolver o quanto mais rápido possível para auxiliar as imobiliárias, que dê tudo certo junto às seguradoras, né? A Brasil Cap, que está aqui nesse momento. Então, lá a gente tem o time que é a Neiva, o Edson e a Jaqueline, que daqui a pouco vão ver esse podcast, e eles ficam bem atentos lá para que não aconteça nada fora dos eixos. Então, tem todo um time, a empresa é setorizada justamente para isso, para que cada um fazer a sua parte. Então, a gente está cuidando sempre com treinamento, aperfeiçoando. Então, a gente não é uma empresa perfeita, claro, mas o que a gente entende é que quando existe um problema, a gente tem que resolver o mais rápido possível. Então, pode sempre contar com a gente nesse sentido. E aí, pegando um gancho nisso que você está falando, Herbert, quando a Brasil Cap recebe essa solicitação de vocês, a questão do pós-venda, né? Porque, como o Rafa falou, fazer a venda é tão importante quanto o pós-venda, né? Sim. Então, a gente, quando recebe também lá na Brasil Cap essa solicitação de vocês, a Brasil Cap tem todo um cuidado, e inclusive é um diferencial da nossa empresa, de ter um pós-venda direto que fala com as corretoras, né? Nós temos uma plataforma que fica disponível no nosso portal de comercialização, onde é incluído toda a documentação de resgate, de análise, de dúvida, de solicitação, né? Dos clientes, das corretoras, das imobiliárias, e temos também um atendimento exclusivo para as corretoras. Então, a corretora que precisa falar com a Brasil Cap sobre algum assunto que está em andamento, algum resgate, enfim, ela tem esse contato direto. Então, é um diferencial também da Brasil Cap. Ainda mais nesse tempo aí de chatbot, não inteligência artificial. Não é? Falar com o humano, né? É muito importante. É muito importante, né? E é o que a gente fala, né, Herbert? A gente falou até um pouco antes, né? Cara, tecnologia é um caminho sem volta, né? É daqui para frente, e cada vez mais a gente vai agregar valor, vamos trazer novidades, mas chega um momento que a gente precisa ter com quem falar. Sim. Né? Então, isso daí foi uma coisa que a Brasil Cap não abriu mão. Da gente ter, não só no comercial, vocês terem todo o apoio, e como também no pós. Porque, na verdade, o pós-venda é a continuidade da venda, né, Rafa? Exatamente, entrega, né? Né? E o que a gente mais escuta no mercado é falar assim, não, o calcanhar de Aquiles do título é o resgate. Né? Não, o resgate demora. Pessoal, isso é muito tranquilo. Tudo a gente
depende da qualidade de como foi essa venda, da qualidade daquela documentação, mas isso não é só para o título, isso é para tudo, né? Porque no seguro-fiança você precisa também regular um sinistro com documentação de qualidade, né? E quando a gente fala de documentação de qualidade, é qualificação das partes, é um contrato redigido com a cláusula contratual, né? Então, assim, são coisas simples e que as pessoas falam assim, não, mas o título é uma maravilha na hora de fazer, mas na hora de resgatar é um problema. E é onde a gente busca esse apoio com os nossos parceiros corretores de seguros, né? Que ali é a continuidade é aquilo que o Rafa, quando startou a operação dentro da Jomani, ele sempre deixou bem claro lá. Na entrada tem que estar tudo redondo. Que serve também para qualquer tipo de seguro. Propósito de seguro de vida, de automóvel, porque depois que deu o sinistro, para arrumar aí já é mais complicado. Mesmo a gente já tendo uma força, né, que uma corretora é bem forte, sabe que é honesta, o mercado sabe que é honesto, que já trabalha há bastante tempo, mas de qualquer forma tem que entrar redondo para ir, daí sim, ele flui que nem água, né? Sim. Não, e é legal quando a gente fala de toda essa estrutura, para a gente mostrar o mercado, né? Aqui não tem um amadorismo, né, cara? A gente está aqui, é uma coisa séria. Sim. Né? Seja a Brasilcap, seja as demais congêneres, seja em qual produto de garantia seja, né? Então, assim, a gente busca muito essa seriedade, né? Eu, para estar no ar aqui, para eu existir, a Brasilcap para existir, cara, a gente tem que cumprir. Poxa, é muita coisa, muitas regulações, muitos normativos. Hoje a gente tem um fiscalização órgão também, fiscalizador, né? Normatizador, né? Que é a SUSEP, e exige muita coisa, né, das companhias para que a gente possa botar um produto no ar. Até para garantir, né? A SUSEP faz um papel a gente tem que garantir nossas obrigações. Sim. E aí quando você fala da Brasilcap e das demais congêneres, hoje nós somos líder em reservas. Hoje nós temos mais de 11 bi em reserva. Bastante. Poxa, é um valor expressivo, mas a gente precisa demonstrar isso ao público, o nosso balanço. Não só nós, né? Como todas as congêneres seguradoras, a gente tem que tornar isso público para gerar credibilidade ao mercado, para que as pessoas possam ter segurança. Opa, eu estou fazendo o cap fiador. Se ocorrer um problema financeiro, se ocorrer um problema econômico, a Brasilcap, ela tem lastro para honrar com todos os seus compromissos. É verdade, né? verdade. Então, Tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com essas... E nós, como corretor de seguros, também tem que se preocupar com isso, trabalhar com empresas sérias, né? Como a Brasilcap, claro. Porque senão vai estar tudo em jogo, né? A história nossa, 38 Com anos. certeza. Se a gente não levar algo de qualidade para o dono da imobiliária e para o dono imóvel, complica. Não, e tem hoje, né, cara, se a gente olhar, o mercado, ele tem espaço para todo mundo. Tem. Né? Tem espaço para todo mundo. E hoje, cara, cada hora surge um negócio diferente, dizendo que é o melhor do universo. Né? Brota, né? Brota do nada. Tem um monte de coisa surgindo, né, em todas as áreas. Mas é isso que a gente precisa também demonstrar aos nossos clientes, aos nossos parceiros, né? A credibilidade, o lastro, o histórico, né? Isso tudo para você mostrar assim, opa, peraí, eu tenho que ter celeridade nas minhas operações, mas eu tenho que ter principalmente segurança. Sim. Eu estou contratando garantia. Né? Eu não estou contratando investimento, eu não estou contratando nada diferente. Eu estou contratando uma garantia para que eu possa honrar o meu contrato. Claro. Para que o meu proprietário ocorrer um problema, eu tenho que satisfazer ali a ideia, o que o proprietário colocou na mão da imobiliária. Sim. Né? Então, acho que isso daí é importante. Tudo isso que a gente está falando faz parte desse ecossistema do que a gente tem que levar ao público, né? Isso acaba com que a imobiliária acaba cuidando cada vez mais do proprietário do imóvel também, né? Claro. Até porque o negócio da imobiliária é o quê? É alugar e vender imóvel. Exato. Sim. E nós somos facilitadores para quê? Para que Celeridade. aconteça. Né? Você não vai colocar um imóvel numa imobiliária que demora um ano para botar no imóvel contrato. Você quer o quê? Celeridade. Né? Então, isso é importante. É você ter, além da celeridade, ter a segurança do que eu estou colocando dentro da minha operação. Né? O que eu estou colocando? Como é que está a minha carteira de garantias? Né? Isso é muito importante, porque assim, hoje está tudo muito bem. Sim. Como é que está daqui a 12, 24 meses, né? Um prazo de um contrato de 30 meses. Só reforça que tem que estar com empresas fortes, né? Com esse capital todo de reserva. Pensar só no hoje, né? Que você tenha todo algo que comprove que, opa, não, a empresa Até me dá todo o porque, suporte. né, Rubens?
A gente vê no mercado, eu estou há 38 anos no mercado, né, de seguros, dos 11 já pegava nos papéis lá, com 14 já comecei a trabalhar meio período, com 15 período inteiro, e eu estou com 49 anos aí de idade. Eu já vi várias coisas acontecerem no mercado de seguro. Seguradoras que vêm com produto que não conheciam muito sair o produto do mercado. Já vi várias startups começando e terminando, deixando com o pincel na mão, vamos dizer assim, Sim. as imobiliárias. E aí depois complica a operação também, né? Não sei se vocês já perceberam isso no mercado. Como é que tá? Eu falo assim, tem uns aventureiros do mercado que eu falo, né? E nessa rodada de visitas que eu estou fazendo atualmente, eu falo, já viu o Brasil Cap mudar de nome? Mudar CNPJ? Ou mudar a estrutura de uma hora para outra? Não, né? Então, eu sou mais agressivo. Então, eu vou desenhar. Porque, assim, quando chega na parte mais comercial, o pessoal da locação quer vender de qualquer custo. Mas essa informação tem que passar pro proprietário da imobiliária. Ele tem que estar ciente da situação, da segurança, da saúde financeira da própria imobiliária, né? Então, nosso papel da Geomani é justamente trazer os players, que são os maiores, na área de seguro, regulamentado, como vocês falaram, né? E trazer o conhecimento para quem, às vezes, nem tem esse conhecimento. Porque chega lá um consultor das startups, oferece mundos e fundos. O pessoal da locação quer vender, quer ganhar dinheiro. E eu acho que isso não é o foco, como você falou. É a garantia, a segurança. E isso a gente preza a gente martela muito. Tanto é que essa rodada de visitas, a gente está perdendo um pouco de produção, né? A questão da produção do título no mês passado, início desse. Eu fiz uma rodada de visitas, as mesas imobiliárias começaram a fazer título de novo. Olha como é importante as visitas, trazer o conhecimento, mostrar a diferenciação do que tem e do que não tem. Então, isso faz crescer a questão, assim, da consultoria mesmo. A gente bate na mesma tecla, mas, assim, que nem tu falou, a tecnologia vai facilitar, vai ficar mais eficiente os processos, mas a questão da humanização, ir lá visitar, explicar o produto, às vezes tem que desenhar o produto. Sim. Né? Sim. O pessoal não sabe, mas o Brasil Cap, eu sei que tem que fazer o título de 6 mil reais para ter assessoria. Não, tem que fazer um título dependendo do perfil do imóvel, com o perfil financeiro do inquilino, tu tem que ver o que o teu imóvel tem conteúdo, qual é o perfil, se é ticket médio alto, baixo. Não é um padrão. Cada locação é um cenário diferente, né? Bom, Rafa, isso que você falou é primordial, né? Porque a primeira coisa, né, que a gente escuta quando está numa visita junto com o nosso parceiro, tá? E quando der problema? E outra coisa, como é que eu faço para ter assessoria jurídica, né? Então, isso que o Rafa falou é muito importante. Não é o mínimo que a gente estabelece para uma assessoria jurídica. É essa análise do imóvel, é uma análise desse locatário, do poder de aporte dele, né? Porque às vezes você fala assim, né? Aqueles casos, não, o cara fechou um título grandão, altão. Beleza, quanto é o valor do aluguel? 3 vezes. Beleza. Se foi uma negociação entre as partes e todos eles estão bem resolvidos em relação a isso e de maneira clara, sabendo que, né, eu tenho aquele valor como garantia, ótimo. Mas essa análise que o Rafa sinalizou é muito importante para o título de capitalização, não só da Brasil Cap, como das demais co-irmãs. É de quanto você pedir de garantia mediante aquele imóvel. Né? Pô, eu tenho lá um aluguel, hoje a gente, dependendo do ticket médio, você é um aluguel no mínimo de 3 mil reais. Né? E aí hoje, dependendo da praça, você tem condomínios que já são igual ao valor do aluguel. É verdade. Então você tem que levar em consideração isso. Né? Uma coisa que a gente mostra muito para aquelas imobiliárias que ainda trabalham com a caução em dinheiro. Né? A lei te determina 3 vezes o valor do aluguel. Será que isso é uma garantia robusta? Não sei, mas dependendo da operação, é aquilo que a gente fala, a imobiliária, ela tem que alugar. Sim. É uma garantia prevista em lei. Sim. Beleza. Mas o que a gente mostra para eles se eu tenho um aluguel, um condomínio, IPTU, eu estou falando só do valor do aluguel. Num segundo mês, essa garantia já foi embora. Já foi. Né? Já foi. Não estou dizendo que é bom, que é ruim. A gente só traz esse questionamento, traz essa ideia, né? E mostrar, olha, a capitalização você pode pedir um valor maior. Né? Você está transformando aquele valor num título. E isso te gera maior segurança. Né? É a mesma coisa. Hoje a gente fala, você pode ser fiador por título. Né? Pô, como assim? Entre aspas, tá, pessoal? Não estou fazendo loucura, não estou inventando nada, não. Mas eu posso ser o garantidor
do meu filho. O título pode estar em meu nome e meu filho sim, ser o locatário. Sim. Né? A turma que fala assim, ó, vai ser locador, vai ser fiador por título. Eu falei, olha, cara, o nome não é esse, mas é o que está se sendo vocês usado. entenderam dessa forma, beleza. Então, assim, são essas praticidades que a gente fala que o título vai gerando. Hoje você tem uma questão muito forte da empresa, né? Para você passar uma análise de seguro, ela precisa ter um lastro, né? Sim. Ela já precisa ter um movimento dentro daquele CNPJ. Pô, o título é uma boa saída. Poxa, você faz o título agora, mais à frente, se você... Opa, agora eu tenho lastro, por que não alinhar com a imobiliária e fazer uma troca da garantia para o seguro-fiança e o resgate daquele título vira fluxo lá, entra no meu caixa. Né? Então, assim, olha quanta coisa a gente está falando do título, né? Que você vai gerando. Quando nós falamos lá do problema, poxa, cara, hoje todo mundo está passível de uma adversidade. Pô, se eu tenho lá 10 mil garantido e eu estou devendo 5, opa, vamos negociar. A gente não falou que ele é negociável. Ele chega lá para a imobiliária, olha, o Rafa chega, eu estou devendo 5 mil. Vamos resgatar aquele título. 5 mil vai para o proprietário e aquele saldo remanescente é devolvido para ele. Sim. Olha só, você sai da sua locação sem dívida, nome limpo, e de repente, com aquele saldo que ele recebeu, ele ainda pode até alugar um novo imóvel com um aluguel que hoje caiba no bolso. Sim. Então, olha a praticidade, olha a flexibilidade que a gente consegue fazer com o título de capitalização. Sim, o dinheiro continua sendo dele, né? Sim. Deixando tudo certo, tudo redondo, né? Na saída, o dinheiro é dele. Você gera essa praticidade, é isso que a gente precisa mostrar ao mercado, né? E é por isso que essas iniciativas eu acho muito importante, da gente estar levando esse conhecimento, né? Não só as imobiliárias, mas principalmente para o público, que é locatário, que é locador. Atendemos o Brasil inteiro, né? E tem regiões que não têm o hábito de ofertar a cultura, né, do título, do fiança e tal. Eles vão pro cheque, vão pro calção, né? E mais algumas outras formas. Então, esse podcast aqui, ele vai pro Brasil inteiro. Então, é bacana o pessoal saber que existe isso e talvez com o tempo vai levando essa questão e incorporando as imobiliárias que ainda não trabalham, né? Com certeza, com certeza. Acho que a gente tem que falar. A gente tem que ofertar, a gente tem que sinalizar. Né? No passado, né, a gente chegava junto com um parceiro nas imobiliárias e você via que as pessoas às vezes ficavam reticentes em ofertar, porque falavam assim, caramba, será que ele vai ter dinheiro? Gente, a gente tem que ofertar as possibilidades legais que a gente tem de garantia. Né? Porque qual é o objetivo da imobiliária? Alugar e vender imóvel. Então, cara, o que eu posso aqui para alocação ofertar de possibilidade? Eu tenho fiador, eu tenho seguro-fiança, eu tenho título. É isso que a gente tem que incentivar a turma. Porque é o mercado que faz gerar a economia, né, cara? Exato. Então, o imobiliário E vocês, né? Vou fazer para os três aí. Quem quiser responder, assuma aí o microfone. Vocês consideram isso como uma segurança também para a imobiliária? A contratação do título? Sim, Sim. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Com certeza. Você viu que foi uníssono na resposta. Né? Com certeza. Não, eu pedi para mais de um. Vamos lá, e eu falo muito assim do pós-venda que tu falou ali, até trazendo para a Giomani isso. A gente quando a imobiliária entrega a documentação para resgate, sabe qual é a média que a gente entrega o resgate na conta do inquilino da imobiliária? De 5 a 7 dias, a média, tá? Então, isso também tem que ser falado, porque assim, que nem tu falou, porque é muito burocrático, porque é muito engessado, porque depois na hora de pagar o boleto tá tudo certo. Não. Quando a gente começa do início ao fim no processo com a documentação, porque a gente faz, que nem eu falei lá no início, o processo comercial, a gente capacita. O que precisa de documentação? Qual é o checklist para o futuro resgate? Então, a gente já incentiva a imobiliária a solicitar toda aquela documentação no início, porque depois no final vai ser difícil de pegar. Sim. Porque daí, quando a imobiliária precisa do resgate, ela encaminha para o nosso setor lá. 5 dias está na conta do cliente. Então, para mostrar que o produto é muito fácil, é muito ágil, é rápido, desde que seja feito da melhor forma, né? Então, isso, que nem falou, em qualquer congênero que seja, Brasil Cap, enfim. Então, essa questão de capacitar, de treinar, o time comercial da imobiliária, parece que eu sou o gerente dessa imobiliária. Pessoal, vamos tomar um bolo, comer um bolo, tomar um café, assim, vou explicar o produto, como é que funciona. Porque quando vê o cliente lá, o pessoal entrou no imobiliário um inquilino, um pretendente à locação. Eles têm que olhar o perfil do cara, se o cara tem possibilidade de fazer um título, ou se ele tem cartão de crédito, porque assim, a Brasil Cap pode fazer parcelado em 18 vezes. Isso. Né? Pode fazer uma parte à vista, uma parte parcelada. Sim. Não vai ser por falta de oportunidade de não ter como não fechar se não quiser. Então, a gente, capacitando esses consultores, eles conseguem visualizar.
Não é só fechar a qualquer custo. Então, é isso que a Geomani está fazendo no mercado e por isso que a gente está crescendo tão rápido. Até a gente atende imobiliário em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará. Então, é de norte a sul. E uma operação, né, que, 38 anos de história, mas a gente está numa crescente muito legal. Então, por esse relacionamento próximo que a gente tem com vocês e também com as imobiliárias. Então, até que a gente entra, às vezes, como uma corretora complementar a que já está na imobiliária e, aos pouquinhos, com o nosso atendimento, a gente passa a ser a principal. Justamente por toda essa jornada que o Herbert está aqui, o meu diretor, né? Não, mas a Geomani é muito diferente, assim, porque não falo para os meus pares lá, né? A gente tem que cuidar dos nossos clientes internos, que somos nós, para poder atender o mercado. Então, quando a gente tem essa intenção de cuidar, eles cuidam muito da gente. E se a gente reflete para fora. Então, isso é muito legal, assim, eu chego até a ficar meio emocionado, porque está sendo muito legal essa trajetória, essa jornada que nós estamos fazendo. E eu sou muito feliz de ter vocês como parceiros, né? Ter a Geomani como parceira. Então, gostaria de falar, porque, né, as imobiliárias vão tomar conhecimento desse podcast. E é legal priorizar isso, falar isso para vocês também como agradecimento, né? Então é isso, eu não sei o que vocês acham em relação ao mercado em si, a gente está falando bastante de Santa Catarina. Como é que vocês veem a questão do trabalho, esse consultivo das outras, né, corretoras, se isso é uma prática já feita no mercado, se tem... Porque assim, eu vejo um mercado muito carente em relação a isso, né? E por isso que a gente está conseguindo alavancar com bastante velocidade, né? Assim, eu posso falar que a Brasilcap é uma empresa privilegiada pelos parceiros que tem. Né, em todo o canto aí do Brasil, né, todos eles a gente fica muito feliz com a parceria, né, seja aquele que está chegando agora, seja aquele que está mais tempo, porque a gente conseguiu, até o nome muda, né? Sim. Claro, corretor de seguros é o nosso canal de venda, mas a gente tenta fazer um atendimento diferente que transcende, né? Não é só um corretor de seguros, não é só uma estrutura de venda. Aqui nós somos parceiros. Sim. E quando a gente fala de parceiros, é aquela via de mão dupla, né? Eu te ajudo, você me ajuda, vamos chegar junto naquele denominador comum, né? Vamos desbravar esse mercado. E isso, Rafa, é uma ideia que a gente tem observado no Brasil, né? Claro, uns estão mais avançados, outros estão começando a fazer um trabalho nessa linha de mostrar realmente que ele é um consultor ele tem um time voltado para uma consultoria em seguros, né? Então, isso é importante, isso é uma tendência. Eu observo muito isso nos nossos parceiros, porque o nosso mercado, né, falando de imobiliário, cara, toda hora surge algo diferente. Sim. Então, a gente precisa estar antenado às questões que estão atualizando, você precisa estar se capacitando, e isso a gente troca muito. Né? Tem horas que se surge alguma coisa nova, eu recebo no WhatsApp lá de um parceiro, Rubão, você já viu isso daqui? Eu falei, já vi. Ou então meus consultores que estão na rua, Rubens, já viu isso daqui? Tem uma congênera que está fazendo um negócio diferente. Então, isso tudo é importante para a gente estar movimentando e estar levando conhecimento. Né? Então, assim, a gente tem hoje um time de parceiros, cara, muito bacana e todos eles voltados a isso. Né? Porque a dor que acontece em Santa Catarina, às vezes acontece em Brasília, às vezes acontece no Rio de Janeiro, às vezes com mais intensidade ou não, né? Mas a gente acaba, mesmo tendo uma novidade local, a gente tenta distribuir essa ideia de maneira nacional a todos os nossos parceiros. Né? Então, a gente vem observando, sim, cada praça, né, com a sua particularidade. Né? Eu falo que isso que é o bacana do Brasil, né, cara? Que às vezes o que a gente faz aqui em Santa Catarina, eu não vou conseguir replicar no Rio de Janeiro, eu não vou conseguir replicar lá com meus parceiros lá em Fortaleza, lá em Recife. Então, assim, isso que é o bacana do Brasil, né? Verdade. Mas o conhecimento, todas essas novidades, o que a gente troca, isso tudo a gente busca distribuir nacionalmente, né? E aproveitando também, né? Para a gente estar na ponta e fazer isso há 38 anos e bem feito, a gente não para de treinar nosso time. Então, a gente está sempre treinando. A gente contratou no ano passado a equipe do G4, né? Que é uma empresa especializada em treinamento de vendas, parcerias, gestão, liderança. A gente sempre tem o KLA de vendas, que é um evento, o maior evento catarinense de vendas, que acontece normalmente aqui em Florianópolis. A gente está sempre presente. Nessa última vez aqui foi mês passado, né? Isso. A gente fomos em 25 pessoas. E venda não é empurrar, não. É mostrar o que é importante para o cliente. Então, não é o vendedor empurra, é o vendedor que olha, sente a dor, entende
entende o que o cliente está pedindo, e aí sim a gente olha na prateleira nossa e entrega. O ano passado o Rafael já representou a Jomani no Conecta Imob, né, Rafa? Sim, encontrei o Rubens lá. É um evento importante que reúne as autoridades do mercado, os aplicativos, as empresas de tecnologias, e nós nesse ano também vamos estar presentes, vamos em 3 nesse ano, né? E para que isso? Para a gente estar perto do nosso público, do nosso cliente, entender as dores dele e através disso a gente pegar e olhar para dentro de casa e fazer o nosso dever de casa, olhar onde é que a gente precisa melhorar. Então, a minha forma de administrar no meu setor nesse momento, quando eu falo minha, é porque a Jomani, eu abraço ela como sendo muito minha, né? Eu sendo sócio, então não tem como não dizer. Parece que eu sou a Jomani. Mas é claro, tem meus irmãos, né? O Robert, que eu carinhosamente chamo de 01. Tem o Edward, que eu chamo de 02, e eu sou 03. E meu pai é o fundador, ele vai na empresa também, mas é assim carinhosamente que eu chamo eles. Então a gente está sempre nesses treinamentos para trazer para dentro de casa, e se a gente vê um ruído, um relatório que não está bacana, alguma coisa que está diferente, a gente sempre olha para aquilo e faz para resolver. Então a gente sempre busca fazer melhor do que a imobiliária pediu ou outro cliente, a gente sempre tenta fazer isso. Então fomos pioneiros aí em algumas seguradoras na questão de assinatura digital. Então, a gente contratou uma empresa antes mesmo de começar a pandemia, que depois que deu o boom da assinatura digital para alguns ramos, né? No ramo de seguro demorou, só foi a pandemia que deu esse start. Então, a gente está sempre buscando essas tecnologias, esses parceiros, mas para treinar o nosso time também para ser melhor para cada imobiliária. Não, e assim, olha quanta coisa você falou, né, cara, que tem por trás. E quando chega na rua, as pessoas não sabem o quanto se investe, em quanto se faz para dar aquele atendimento diferenciado, né? E lembra que a gente conversou sobre isso, né? A gente precisa personificar, né, a Jomani, né, cara? Mostrar ao público o que tem ali por trás, né, cara? Quanta coisa é feita para que você possa ter um atendimento de excelência na ponta, né? Nos bastidores, né? Nos bastidores, na Brasilcap não é diferente, né, cara? A gente criou lá a Academia de Vendas. Então, esse ano a gente já está programando também a capacitação de todo o time comercial, que lá nós somos divididos em 3 vertentes, né? Nós temos aí lá Comercial BB, a turma que cuida exclusivamente do Banco do Brasil, né? Tem a minha vertente, que são os canais consolidados, que aí a gente tem um capfiador, a gente tem produto de incentivo, e ainda tem uma outra vertente, que são os novos negócios, que fica lá com a nossa amiga Cláudia Ferro, que vai buscar todas essas novidades, né? Trazer para dentro, fazer criação de produto. Então, assim, no comercial a gente tem essas 3 vertentes. Então, é importante a gente também estar com o time capacitado, né? Então, criamos a Academia de Vendas, já vai para o nosso 3º ano. E, assim, foi muito bacana, né? Tem horas que a gente fica até com medo de como essa turma sai de lá, né, cara? Sai todo mundo com sangue nos olhos. Não, teve uma que foi assim, permitir aqui um momento de descontração, né? Vamos. A primeira, tava eu e o Rafael Jordão, que hoje é nosso gerente executivo, ele era meu par nessa época. E a gente chegou, né? Nós não participamos, né? Só deixamos a turma lá. Daqui a pouco uma gritaria, pá, pá, pá. Eu falei, Rafa, quando aquela porta abrir ali, bicho, a gente tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Porque o time tá... Pô, gritaria, pá. E aí tinha um trabalho bacana de crenças limitantes, né? De buscar objetivos. E quando você entra na sala, né, cara, você vê a turma... Ligada no 220. Ligada no 220, o que a gente vai fazer de diferente. E é nesses momentos que a gente vai transcendendo, né? Opa, o que a gente fazia, o que a gente pode melhorar, né? Então, e a gente busca muito isso, dá muita liberdade ao nosso time de propor, né, Bia? Sim. A gente deixa a turma bem à vontade para propor, para o que a gente pode fazer diferente, respeitando essa regionalização, né? Que cada consultor tem sua região. Então, a gente busca, de toda forma, estar capacitando o time, estar deixando o time engajado para levar o melhor para vocês, né? Então, Isso não tem preço, cara. Não é propaganda de ninguém não, mas isso não tem preço. Você falou agora há pouco aí do Rafael Jordão. Isso. Já vou aproveitar para agradecer a Brasilcap, mas ele talvez foi idealizador, porque eu senti que foi. Ele presenteou meu pai, né, com a camisa do Flamengo autografada pelo ídolo Zico e um livro. Então, agradeço aqui ao vivo. O pai ficou muito feliz.
né? Já está num quadro bonito para a gente poder expor ali para vocês também, né? Para o público todo. Então, o carinho enorme que tiveram com meu pai, o cuidado dele com 77 anos aí. Ah, mas seu Nilson ele que organizou essa bagunça toda aí, né, cara? Ele que foi o fundador disso tudo, né, cara? Então a gente tem que tratar com carinho. A gente... cara, só uma forma, como eu lhe falei, de parceria. Né? Ele começou... Quando ele criou a Geomani lá atrás, ele criou com um slogan bem simples, que a gente não pode esquecer. Ele colocou: nosso atendimento faz a diferença. E se a gente for olhar, hoje é como se fosse um básico, porém, às vezes falta. Porque a gente quer ir muito pro... eu estou falando do mercado, de modo geral, ir para o WhatsApp, ir para essa forma, mas como é que o nosso atendimento faz a diferença? Como que é isso? Né? É aconchego, é trazer o cliente, é trazer a imobiliária, mostrar que a gente não é um número para eles e eles não são um número para nós. O dia foi gratificante, a gente estava num evento aqui que também a gente está participando com o stand, os 100 anos da CIF, que é uma associação empresarial de Florianópolis, né? Foi um evento muito bacana. O presidente Eusélio sempre nos convida para participar e encontramos lá muita gente importante aí do mercado e às vezes acaba fugindo um pouco o assunto, mas é porque a mente fica borbulhando, né? Claro. Então, a gente nesse mercado, a gente acaba participando dessas classes porque acaba agregando para o mercado segurador e encontrei lá, puxei o gancho de volta, encontrei lá um parceiro nosso que o Rafa já tratava com ele há bastante tempo, é o Rodrigo, né? É isso. O Rodrigo e batemos um papo lá, ele saiu de eu ver o nome lá do Rodrigo nos relatórios e materializou. E a conexão, parece que eu já conheci ele há bastante tempo. Então, daqui a pouquinho já vai ter uma placa lá do nome da imobiliária. Inclusive, chegou aqui no meu WhatsApp, eu vou te mostrar. Outdoor, bem tá bacana. bonito? Tá bonito. Vai ser aonde? Vou dar um spoiler aí. Um spoiler? No sul da ilha. Bem na entrada lá da praia, já vê lá a Geomani, a Nápoles fazer, né? Legal, Bem cara. bacana. A gente gosta de fazer parcerias, a gente gosta de avançar, né? Então, ele deu essa oportunidade de conhecer ele, a esposa dele, a Mari. Então, dá para ver que a energia é boa. Então, a gente está muito feliz com isso tudo. Então, agradecer aí, Rodrigo, né? E eu falo também que a Geomani, eu já fui em 6 congressos, nesse curto prazo que eu tô aqui vestindo essa camisa, e o Herbert é um cara que ele é muito visionário, muito inteligente, e ele é muito tecnológico. Cara, todo dia ele chega com uma novidade tecnológica. E, por exemplo, deu algum problema na operação, o Herbert, precisam conversar. 5 minutos ele resolve o problema. Então, tipo, eu tenho uma liberdade, que a gente falou, vocês dão uma liberdade, né? Claro, a gente respeitando ali a hierarquia, né? Tipo, mas a gente tem liberdade de dar sugestão, ele vai lá, vai direcionando pela expertise que ele tem. Então, deu match, né? Sabe como tipo o aplicativo aquele, sabe quando dá match? E ele capacita muito. E eu vejo, assim, parte muito das pessoas também que estão vestindo essa camiseta, né? Porque tu pode ter oportunidade, tu vai aproveitar ou não. Então, se as pessoas têm essa oportunidade, uma empresa, consolidada, familiar, te dá a oportunidade, sem custo, né, remuneradamente, de ir lá no congresso Brasil, eu tive a primeira oportunidade de ir num congresso de corretores de seguros, então isso foi para mim uma premiação, né, o meu chefe foi com os 3, né, poder participar com eles, né, que já são, expertise deles são, nem se fala, né, então eles dão a oportunidade desde que eles veem essa contrapartida, e isso eu falo que o time comercial tem que ter energia, né? Se não tiver energia, sangue no olho, vontade de vencer, ver que tu é como se fosse o dono do negócio, né? Ter esse sentimento de dono. Sentimento de dono, né? Isso faz toda a diferença numa operação, seja lá onde for e em qual empresa for, né? Então, a parte muito da pessoa. Tem que ter essa autorresponsabilidade de ver, a empresa está investindo em mim. O que eu estou dando para a empresa contrapartida, né? Comprometimento, buscando conhecimento, tentando ver as novidades do mercado. Então, eu acho que isso não... É até assim, eu tenho 25 anos de carteira assinada. Eu nunca trabalhei numa empresa que me desse tanta oportunidade de crescer, de me dar essa liberdade de ser a carinha um pouco da Geomani também no mercado imobiliário, né? De humanizar esse negócio. Então, também quero agradecer ao chefe, né? Do 03, porque o 01, 02 não estão aqui, mas é de verdade, tá? Sem crachá que eu falo, é de coração mesmo, sou muito grato por tudo. O Rafa é muito, muito carinhoso sempre, né, com a gente, então ele... É bondade dele. A gente faz... É verdade. Já ganhou umas 5 estrelinhas. Obrigado. A gente sabe, eu falei antes, né, sobre o problema da empresa. Então, a diferença está em como você resolve o problema. É verdade. Porque sempre vai ter.
Sim. Então, a gente sempre tenta, quando vai resolver, mostrar também como é que foi o problema para o funcionário, para tentar e daí mostrar o outro lado. Porque às vezes a gente está olhando só com uma lente e não está olhando com outra. Quando mostra outra visão, Sim. acaba que a pessoa entende. A gente não gosta de trabalhar por imposição, e sim explicar, mostrar o porquê. E isso reflete diretamente Resultado, né? no negócio, Sim. no resultado, no bom atendimento, na atenção em específico do que a gente está falando, do mercado imobiliário, né? Então, assim, por isso que eu falei, né? Ninguém sabe o que acontece por trás, né? Sim. Então, quando a gente tem esse papo aqui, que a gente começa a abrir um pouco de como é o dia a dia, né? Seja da Jomani, seja nosso, você vê o quanto que a gente se prepara, de quanto a gente busca para levar o melhor para fora. Verdade, né? verdade. E quando a gente fala muito disso, né, Bianca? Cara, vamos fazer... Eu falei, cara, às vezes a solução está no simples. A solução. O simples resolve. Né? Então a gente para... Pô, não, cara, vamos voltar um pouquinho, vamos ver assim, o que a gente pode fazer de diferente. Mas lembra que o simples resolve. Né? Que às vezes a gente vai naquela ideia da pirotecnia, de... Cara, mas... Olhar, né? Olha de lupa, olha o problema. Normalmente o simples é o que tem que ser feito. E não podemos deixar de perder o foco em pessoas. Sim. Pessoas. Isso sempre, cara. Isso sempre. E é uma coisa que a gente tem muito forte, conheça o seu parceiro, né? Esteja presente, esteja junto dele, porque assim que a gente começa a traçar, a fortalecer laços, a gerar um engajamento, de buscar, porque assim, claro, ninguém está aqui fazendo filantropia. Não. Todos nós queremos resultado, todos nós queremos dinheiro, e não está errado. A gente trabalha para isso. Justo. Né? Mas o que a gente tem que ter é laços fortes. A gente quer longevidade também nesse Também. negócio todo. Por Tem isso que que não é ter um uma, negócio, não é uma aventura. Se a gente quisesse fazer uma aventura, jogava, Tem um monte de montava aventureiro alguma, por aí, meu amigo. fazia algumas situações, mas não é isso que foi criado, não é isso que foi tratado, não é para isso que a Jomani foi criada e também a Brasil Cap. Então, o que a gente vê no mercado é acontecer algumas vir e sair, startups que vêm e vão. Tudo bem, elas têm o mercado deles, tem o espaço de cada um deles, mas a gente precisa frisar e mostrar que o nosso é para sempre, é para fazer um negócio que dure muito tempo. E sempre com honestidade, com foco no objetivo de ser claro nas situações. Então, não quero aqui dizer que, como eu falei antes, que não tem algum ajuste para fazer, a gente está sempre ajustando, e que bom que estamos ajustando. Porque senão, quando a gente estabiliza, porque quando não está se mexendo é porque está morrendo, né? Então, a gente sempre tem que estar nesse movimento de melhorias, melhorias, tá? Tem que ter esse E é importante enxergar isso também, né, Herbert? Sim. Porque quando você estaciona ali e acha que está tudo bem, que não precisa melhorar mais nada, é porque tem algum problema. É verdade. Né? Linka com o que o Rafa falou, dessa inquietude que eu tenho trazendo algo de novo. Sim. Então, estou sempre trazendo... Claro, muitas coisas a gente consegue aplicar, outras a gente deixa guardadinho aqui para o futuro. Então, essa questão não pode parar. Então, estou sempre buscando qual é o aplicativo melhor de produtividade, vendas, como é que atende o cliente. Então, eu lembro que na época, teve um tempo atrás, que eu fiquei na parte sinistro de pessoas, né? E é uma parte delicada. Eu fui estudar como que eu fazia para recepcionar o beneficiário, a esposa, o marido, lá na recepção da empresa, para trazer até a minha mesa, como é que eu tocava na pessoa, como é que eu conduzia, porque era um momento delicado, né? Então, a gente tem essa sensibilidade para ter o cuidado e para ser melhor profissionalmente, Sim, né? claro. No começo era mais difícil, mas daí comecei a estudar e disse, não, preciso ser bom nisso. Então, a gente olha e resolve. Então, é buscar informação. Com certeza, Isso aí. com certeza. Hoje em dia está cheio aí, né, no mercado, aí, com Tem internet, bastante com coisa, tudo. né, cara? É só selecionar bem, que as coisas boas vêm também, né? Verdade. É verdade. A gente está aí com alguns minutinhos para terminar, né? Fica maçante, né? 1 hora, né? Pode ser que o público aí, não sei como é que eles estão... A gente sorri, a gente fala entusiasmado. E quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô só agradecer, né? Já que tá no final ali, agradecer a parceria com a Brasil Cap, reforçar que foi uma das primeiras seguradoras que abraçaram essa causa conosco, né? E desde os primeiros meses ali, e agradecer muito a Bianca. O Rubens foi muito estratégico em botar a Bianca aí na parte comercial. Eu acho que não conheço a operação, mas eu estou muito bem atendido. Olha a carisma dela, olha o sorriso dela, dá um sorriso pra câmera aqui. Olha o sorrisão. Muito bem atendido, sou assim, por isso que eu sou quase uma Brasil Cap também, tá? Pois é. E o Rubens também, sem palavras, conheço o Rubens há um tempo também.
também, nossa, o cara é sensacional. Obrigado. Então, agradecer mesmo da minha parte, né? Acredito também do Herbert, Sim. né? E vamos fortalecer cada vez mais essa parceria, né? Vamos sim. E assim, em nome da Brasil Cap, a gente agradece a parceria, né, o espaço da gente poder falar um pouquinho, né, para a carteira de vocês, para o público da Jomani, que é o bem maior, né, de cada empresa, que a gente possa, né, perdurar aí com essa parceria por longos e longos anos. Que coisa boa tá vindo aí. Vem coisa boa. Opa! Vem coisa boa. O coraçãozinho já acelera, né? Coisa boa. Fiquei feliz, feliz. E acho que a principal mensagem, né, para o nosso público, para nossas imobiliárias, para os nossos proprietários e locatários, né? Quando a gente coloca um produto na rua, a gente pensa em primeira coisa, que seja bom para as partes, para que seja seguro, que dê credibilidade. E nós da Brasil Cap temos, assim, por trás um gigante, né, cara, que a gente não pode deixar de falar, né, que a gente tem um DNA Banco do Brasil, e, pô, é um banco... Não preciso nem falar dos adjetivos, né, de um banco gigante, mas que nós temos uma empresa voltada a gerar a melhor opção de garantia para o mercado Bacana. nacional. Bacana, Beleza? com certeza, né? Eu só também, antes que a Bianca fale mais um Já pouquinho, tô. depois, só vou tirar esse vermelho que tu ficou aí, que a gente pediu para tu olhar para a câmera, mas é verdade, essa energia pura. Rafa, eu queria que tu falasse aí, tem mais um minutinho, bem rapidinho. Só um agradecimento, porque você sempre fala para mim, eu não quero deixar esse momento passar em branco aqui, né? Tem mais 2 imobiliárias que eu queria que tu falasse em nome de todas as outras, né? De todas as outras. Uma que iniciou, né, conosco, que foi a primeira que startou. Sim, importante. Tem um carinho enorme, né? Claro. E tem a outra... não estou desmerecendo nenhuma das outras, mas eu quero deixar registrado essas 2, né? Quem gerencia a Karine, da Rose, né? Então... Tá. Bom, agradecer primeiro a MM Imóveis, a Kellen. Foi a primeira imobiliária que foi credenciada conosco. Acreditou num projeto, né? E é aquilo que a gente falou no início, de pessoas, né? Ela acreditou num projeto Rafael e juntou a marca Jomani, né? Com o Google, nota 5, foi nos visitar. Então, conheceu a estrutura da empresa, foi, né? Claro, foi certificar as questões, mas foi a primeira que apostou nesse projeto. Então, a Kellen, muito obrigado, né? Legal. E também a Dalton Andrade, que é uma imobiliária muito grande aqui em Floripa, né? A Karina, o Marcos, a Rose. O time todo, né? O time todo lá, Matheus, Isadora, a Érica, todo mundo. Vai faltar não, se esquecendo. Vai se comprometer. Então, a gente conseguiu entrar nessa imobiliária de uma forma complementar. Tinha uma outra corretora de bastante tempo. Então, fruto de um trabalho bem árduo, né? Porque eu falo assim, ó, todo dia é dia de clássico. Todo dia é Flamengo e Fluminense, todo dia é Grenal, né? Se tu levantar da cama e fazer meia boca, diríamos, você não vai conseguir nada. Então, todo dia é de clássico. A gente tem uma cultura muito forte lá. Então, agradecer a questão das imobiliárias que acreditaram no processo. Até tem outras imobiliárias... Não, essas 2 foram só para a gente mencionar mais umas para não ficar só, mas temos mais Foram de 60, exemplos, mais de 60 credenciadas, né? Então, tem imobiliárias que a gente, inclusive, startou dando todo o treinamento de contrato, como fazia, minuta. A gente pegou junto 2, 3 imobiliárias assim. Hoje são uma das maiores produtoras, Costa Leste, pode falar também. Sim. Então, agradecer a todo o público que está acreditando. Acreditando não, né? Porque já não é mais um projeto, já é uma realidade, né? Então, agradecer. E quem quiser ser nosso parceiro, né? Pode entrar em contato. Vamos colocar o telefone. É assim que funciona. Coloca aqui, ó. Tá aqui embaixo. Entrar em contato com a Jomani, né? Exatamente. E vamos conversar, né? É isso aí. Olha, eu queria também agradecer a vocês. Para mim é sempre um prazer estar com vocês, estar na Jomani. Quero agradecer essa parceria. É uma troca, tá, Rafa? Sim. Tudo que você falou de mim, do meu atendimento, é o mesmo que eu falo para vocês. Você, Herbert, e toda a diretoria, tá? O seu Nilson, assim, contem sempre com a Brasil Cap. Obrigado. Vocês sabem disso. E estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, viu? Com esse sorriso? Sempre com esse sorriso, tá? Que bom. Sempre. O problema fica lá, de ladinho. Lá, né? E eu tô sempre com esse sorrisão. Obrigado. Eu costumo dizer, sorrir é melhor do que chorar. Sorrir dá ruga, mas pelo menos eu fiquei com ruga de rir. Verdade.